Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo 6 da manhã desta sexta-feira. Já adianto que hoje não é um vídeo de notícia, não é um vídeo de contratação, um vídeo de especulação, nem apurei nada ainda sobre o Sepúlveda, nem nada do que está acontecendo. Isso aqui é um vídeo, na verdade, a gente até colocou no título que é um desabafo, e eu até peço desculpa para você que acompanha o Canto regularmente, diariamente principalmente, porque a gente vai ser chato e repetitivo. Nada do que a gente está falando aqui é novidade, a gente fala isso há um mês, 2 meses, 3 meses, talvez 6 meses. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo acompanha. A gente gostaria que todo mundo acompanhasse. Então, a gente precisa deixar claro pela vez de número 90 todas as nossas insatisfações, todas as cobranças que a gente faz diariamente, porque a audiência é rotativa. Então, o que a gente está falando aqui, se você acompanha, eu repito, eu peço desculpa, porque a gente vai ser extremamente repetitivo, principalmente se você está aqui todo dia. Mas o fato é, a gente não aguenta mais e ninguém aguenta mais há muito tempo a falta de urgência do Vitória. E eu repito, a gente está falando isso hoje, 25 de julho, a gente falou em junho, a gente falou em maio, a gente falou em abril, a gente falou em fevereiro, a gente falou em janeiro. Em janeiro a gente estava falando da falta de urgência com relação ao camisa 9, porque já se sabia que a Alejandra não ia ficar. Então isso aqui não é nenhuma novidade. Mas a falta de urgência, a cada dia que passa, ela vai irritando mais, ela vai incomodando mais e principalmente ela vai nos deixando cada vez mais preocupados com o futuro. O Vitória vai enfrentar o Mirassol, que é a sensação do campeonato. Primeiro, a gente não sabe o time titular. Segundo, a gente não sabe nem quem será o lateral esquerdo, porque Maicon, que está verde, ainda pode, quem sabe, sair do time para a gente improvisar um zagueiro, improvisar um lateral direito. A gente ainda tem muitas carências no elenco que a gente fala aqui constantemente. Eu quero lembrar, Paulo, de uma fala que eu tive depois de Vitória e Grêmio ano passado na Toca do Colossal. O Vitória tomou, se eu não me engano, 2-0, foi 1-0 do Grêmio, o jogo foi domingo 11 da manhã. E naquela oportunidade eu falei, Fábio Mota, caro é cair, caro é ser rebaixado. Eu entendo perfeitamente que existe o conceito, vamos dizer assim, de não trazer qualquer um. Eu concordo. Eu entendo o conceito de todas as dificuldades financeiras que o Vitória tem. É verdade. Tudo bem, eu entendo que não é fácil gerir da forma que está. Mas se virem. Botem a roupa de sapo de vocês, deem seus pulos e resolvam. Vocês estão no clube. Porque, primeiro, foram votados para isso, e segundo, porque a torcida acredita, ou pelo menos acreditava, acho que alguns já não acreditam tanto, que vocês são capazes de resolver o problema com dinheiro ou sem dinheiro. A situação financeira é complicada, eu sei disso, mas isso não é justificativa para até o pouco que a gente gastar errado como a gente está gastando. O que me incomoda, Paulo, é essa falta de senso de urgência, e aqui vou falar, obviamente, do diretor Gustavo Vieira, também além de Fábio Mota, que é o presidente principal responsável, porque na live, Paulo, de apresentação dele que a gente fez aqui, não de apresentação, desculpa, do anúncio, você falou que uma das críticas era que ele acabava demorando muito nas contratações, pelo menos vindo lá de São Paulo, vindo lá de Santos, e a gente preferiu aguardar. Eu não sei, vendo de fora, eu não posso ser leviano, o quanto o Gustavo Vieira tem responsabilidade nesse processo de contratação, o quanto o Maneca tem, o quanto o Fábio tem, o quanto a dificuldade financeira atrapalha, eu não posso ser leviano, mas o fato é, já passou do ponto, Paulo, já passou da hora. Verdade, Léo. Acho que essa falta de contratações do Vitória, ela é um problema que vem ligado e ali conectado em outros problemas que o Vitória tem e teve, né? Eu já falei aqui por inúmeras vezes que o Vitória segue um padrão na gestão Fábio Mota, que é fazer o início de ano ruim e ter que trocar o pneu com o carro andando para tentar salvar a temporada. E nos últimos 3 anos isso acabou acontecendo, né? Só que parece que a gente, Léo, normalizou a incompetência e normalizou ter que parir um pouco espinho todos os anos para tentar evitar o pior. Porque todos os últimos anos que a gente tem vivido, a gente está sofrendo com fracassos no Campeonato Baiano, à exceção do ano passado, fracassos na Copa do Nordeste, esse ano fracasso na Sul-Americana, todos os anos, os últimos anos foram fracassos na Copa do Brasil. Na Série C, Série B e Série A, o Vitória acumula fracasso no Nordeste e na Copa do Brasil. E parece que sempre a gente tem que correr atrás e tentar mudar no meio do caminho a rota e torcer para tudo encaixar, tudo ficar ao nosso favor, a torcida vir com tudo para a gente tentar salvar o ano novamente. E toda vez que algo precisa ser feito para salvar um projeto, significa que o projeto é fracassado. A gente toda vez tem que mudar a rota e Fábio Mota todo mês de junho de toda a temporada tem que falar sobre mudança de rota, replanejamento, porque a gente vive nesse ciclo
e parece que a gente comete os mesmos erros. Esse ano a gente está, né, com uma incapacidade, não só desse ano, vem de outros anos também, mas esse ano principalmente, o Vitória não tem capacidade de repor peças importantes. A gente perdeu o Lucas Esteves, veio o Jamerson com a ideia de que poderia vir mais outro, que o Hugo não estava bem, não viu ninguém. Deu graças a Deus que Jamerson recuperou. Hoje faz 45 dias que Jamerson está lesionado. A gente não consegue trazer ninguém para o lugar de Jamerson. Wagner Leonardo saiu, foi vendido. Todo mundo sabia que Zé Marcos ainda não estava pronto, tá jogando bem, tá tendo que ser justo. A gente falou, pô, é bom que traga outro zagueiro canhoto para trazer ali mais confiança, para ter um outro zagueiro. Até, por exemplo, agora, a gente tá no momento, Léo, que Fábio Carille termina a coletiva falando que pensa em jogar com 3 zagueiros. E parece que a gente não entende que a gente só tem 3 zagueiros. A gente só tem Edu, Zé Marcos e Lucas Alta, porque Neres está em transição eterna e vive um ano pavoroso até aqui. E aí sai o Valanado, a gente não traz ninguém para a posição de zagueiro. Alejandro, tá chovendo molhado, o Vitória queria um centroavante antes mesmo de Alejandro desempontar. No dia 12 de junho de 2024, ela tá atrás de centroavante. Aí trouxe o Renato Kaiser, que demorou 30 dias para estrear com a camisa do Vitória. Aí chega agora, o Vitória contrata Thiago Couto, Renzo Lopes, Canto La Pedra, Romarinho, Rubens Ismael. 5 contratações. Só uma tá em campo. 5 jogos depois, velho. O Vitória já jogou 5 vezes pós-mundial de clubes. Eu não vou nem entrar no parâmetro que foi prometido que os reforços estariam lá na representação e não só tinha Thiago Couto. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Que todos estariam ali para o Vitória voltar mais forte. O que a gente está vendo no final das contas, no infinito dos ovos, é que a gente vai terminar o primeiro turno tendo um reforço. Porque até o Rubem Rodrigues, que chegou com o Renzo Lopes, tá num ciclo de adaptação física eterno que nem entrar em campo entra. E outra coisa também, Léo, que eu acho que entra muito nessa conta aqui, parece que o Vitória vai empurrando com a barriga até ver onde é que vai. Parece que o Vitória ganha do Rio Bragantino. Olha, vamos aqui ver se dá para empurrar. Aí, de verdade, chega um momento que, de verdade, às vezes, eu vou ser sincero, eu me entristeço quando eu vejo uma peça reprovada jogando bem, Léo. Porque no meu subconsciente passa a sensação de que já vai ser o suficiente para demora no reforço dessa posição demorar mais de vir. Por exemplo, o que eu tô querendo falar com isso? Se Maicon Jesus chegar contra o Mirassol, fazer um hat-trick 3-0, ele não tem que ser titular até a 38ª rodada. Se Eric voltar e meter 2 golaços, a gente ainda precisa trazer um ponta para ser titular. Não interessa o quanto, gente, em 38 rodadas, Ricardo Rila, em algum momento ele vai jogar bem. Mas não significa que não tem que trazer alguém melhor do que ele. Em algum momento, porque são 38 já é muito jogo em campo, em algum momento o William Oliveira vai bem. Mas não significa que não tenha que ter um nível maior do que o William Oliveira no banco de reserva, maior que o Ricardo Rila no banco de reservas. A gente sugou o Mateuzinho até onde deu. A gente viu o Mateuzinho jogar machucado, viu o Mateuzinho jogar abaixo, viu o Mateuzinho jogar de segundo volante, de ponta, de meia, de ponta esquerda, de tudo que dava pra fazer e não trouxe um cara pra ajudar ele. Um cara pra ajudar. Teve que vir na segunda janela. Porque Rato... Desculpa, Paulo. Porque Rato veio como ponta direita. Registra-se. É porque depois foi falado que Rato poderia ajudar a função de Mateuzinho, mas ele veio como ponta direita. Era pra dividir com o Mateuzinho, não era pra jogar quando o Mateuzinho estivesse fora. Bom relembrar isso daqui. Exatamente. Então, como o Léo falou, é muita falta de urgência e parece que o Vitória sempre tá ali no limite e vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver, ganhou do Red Bull Bragantino, coisa e tal. A gente estava no jogo do Red Bull Bragantino, eu me lembro como se fosse hoje. No pré-jogo, tinha saído a notícia de um zagueiro que o Vitória estava negociando, que foi confirmado um português. E a gente confirmou, não, é mesmo, o Vitória estava interessado. Coitado, o Vitória do Bragantino nem se falou mais desse zagueiro. O lateral esquerdo, né, o Vitória não conseguiu trazer, aparentemente, Sepúlveda ainda. Vamos ver se vai trazer ou não, se realmente não vai vir. Mas é uma incapacidade em trazer posições que são cruciais. Cruciais. A gente está com 16 pontos. Não é nenhum absurdo se o Vitória não pontuar mais até a reta final. Não pontuar contra Mirassol, São Paulo e Palmeiras. Eu torço para estar errado. E eu acho que pode realmente a gente pontuar, arrancar pontos, que é o Vitória. Vitória é para quem acredita, ele tem total capacidade de tirar pontos desses 3 times. Mesmo sendo bem difícil. Porque é o futebol. O futebol proporciona coisas como essa. Mas se não acontecer, não é nenhum absurdo, o Vitória vai estar com uma campanha extremamente parecida com a campanha do ano passado. E não é sempre, velho, não é sempre que a gente vai conseguir fazer algo
inimaginável. Não é sempre que a gente vai encaixar e ter uma campanha de G6. Velho, a gente sabe do nível que a gente tá. A gente sabe de como as coisas estão difíceis. E, meu Deus do céu, os reforços estão chegando e estão demorando 15, 20 dias para entrar em campo. Isso é um absurdo gigantesco. Romarinho chegou e falou que só podia jogar depois de 25 dias, gente. Porque tinha 4 meses sem jogar. Aí só vai poder jogar o segundo turno, irmão. E traz outra peça então primeiro. Traz um cara que pode chegar hoje e jogar hoje. Rubem Rodrigues tá aí, tem 10 minutos com a camisa do Vitória. Ele tem um mês já na casa e tem 10 minutos com a camisa do Vitória. Canta lá perto, o Rubens Maia, a gente nem sabe quando é que vai ser, porque é negociação de fora. Possa ser que só jogue também no segundo turno. E parece que a gente não tá desesperado, parece que a gente não tá ali virtualmente na zona de abaixamento. Parece que a gente não tá ali vivendo uma temporada de fracasso todos os dias, ao ponto de o Barradão, que é a nossa principal arma, tá sendo vítima do Vitória essa temporada. O Barradão tá sendo vítima dessa gestão do futebol do Vitória de 2025. Porque o Barradão esse ano acumula um título do rival dentro de casa, acumula eliminação ridícula pro Náutico na Copa do Brasil, ridícula pro Confiança na Copa do Nordeste e jogos pavorosos contra times horríveis da Sul-Americana. Não se deu bastante disso tudo que eu citei aqui. O Barradão ainda foi palco de um empate vexatório, um dos piores empates da história recente do Vitória no Barradão contra o Sport, lanterna da competição que não pontuava há mais de 8 rodadas. E aí, o que precisa para trazer o lateral esquerdo, um outro zagueiro, um ponta que resolve e faça gols? Vai ficar a mercê de um Eric virar chave? De um Hiller fazer um dia, um jogo que ele entre e ajude? De um Michael Jesus, de repente, se tornar um lateral sólido e até lá ele vai continuar tendo 2 erros providenciais por jogo? Então, o Vitória precisa contratar e precisa com muita urgência. O que eu falo muito, Paulo, aqui é que a sensação que eu tenho é a mesma que você, é que o Vitória estica a corda até onde dá. Vou dar um exemplo. Contra o Grêmio, Carlinhos fez gol. A gente foi muito enfático aqui. Não adianta. Ajudou, obrigado pelo ponto, mas não dá. Eu espero, de verdade, que quem está dentro do clube, eu não vou dizer se iluda, mas não dê ponto demais para esses momentos pontuais, com o perdão do trocadilho. Carlinhos fez o gol contra o Grêmio, massa, e não dá. Do mesmo jeito, não dá. Hiller pode ter feito um jogo ou outro bem defensivamente, mas não dá para ser a primeira opção no banco. Não dá. E principalmente, Paulo, eu falei isso já há algum tempo, não só nessa temporada. O que me passa a sensação em muitos momentos, primeiro que a galera fala que tá certo, que parece que é sempre tentativa e erro, e é verdade, parece que é sempre tentativa e erro. E o segundo ponto, parece que o Vitória tem um excesso de zelo em querer trazer sempre o jogador para resolver. A gente soube de Sepúlveda antes mesmo do campeonato voltar. Eu falei com o Paulo sobre o Sepúlveda antes de Vitória Internacional. Antes de Vitória Internacional. Nós estamos em 25 de julho, o Sepúlveda não andou, mas só tem ele de lateral esquerdo no mercado? Não é possível que não tenha um lateral na Série B que venha fazer 5 jogos aqui que mostre que tem como pelo menos não atrapalhar, porque Maicon tem potencial, é bom jogador, mas está verde e está atrapalhando. Não tem um lateral esquerdo na Série B que sirva nesse momento que a gente soube de Sepúlveda antes, sei lá, de 12 de julho, eu já errei, ou 12 de julho, sei lá quando foi que voltou, até hoje não tem um. Você não precisa ficar à mercê do nota 8 sempre, é o ideal trazer nota 8, mas você não tem como trazer o nota 6,5. Você não tem como trazer o nota 6, que não vai trazer um Raul Cáceres pro lado esquerdo, que não vai te ajudar tanto, mas na maioria das vezes também não vai te atrapalhar. Beleza, você está procurando ali um cara para Mateuzinho ao longo de todo esse tempo, agora a gente tem peças, mas antes disso, os nomes ideais podem não vir, isso não significa que não vem ninguém. É um excesso de zelo de não, vamos aguardar para dar o tiro certo, e no final, e se o tiro certo não vier, você vai fazer o quê? Vamos lá, eu não apurei nada de Sepúlveda ainda, mas se ele não vier, irmão, e aí? E aí? Vai fazer o quê? Vai com quem? Vai para onde? Que mercado? É o excesso de tentar fazer tudo certo demais, isso não é errado, mas não é possível que da lesão de Jamerson foi contra o Cruzeiro, até hoje, 25 de julho, não existia um lateral na Série B para você garimpar e falar, vem meu filho, vem ter a oportunidade de jogar 5 jogos enquanto eu trago o titular. Não é possível. Não é possível que não tenha, ao longo desse ano, um ano ruim de Ricardo Oliveira, de Ricardo Hiller, William Oliveira, Ricardo Oliveira. E olha que vocês sabem que eu acho que o William Oliveira é muitas vezes injustiçado, já falou sobre isso. Mas não é possível que nesse período todo a gente só teve PP pra achar no mercado, pô.
Não é possível que só teve PP e agora o Rubens Ismael que nem estreou ainda. Não é possível que não tem um garimpo, coisa que eu tenho que ser justo, que essa gestão, de um modo geral, ao longo do tempo, fez muito bem com o Mateuzinho, com o Dudu, que ajudou, com o próprio Edson Lucas, que ajudou, com o Jamerson, tenho que ser justo, que ajudou, com o Lucas Alta, que estava desacreditado. Pô, não é possível que não tenha um garimpo desse para, talvez, de fato, não ser titular, mas para fazer com que os jogadores que estão mal não atrapalhem. Porque chegou num ponto que a gente sempre fala aqui, ó, ser melhor do que o que a gente tem não adianta, porque não adianta você sair de nota 3 para nota 5 se a média é 7, vai melhorar, mas não vai resolver. Só que chegou num ponto que estão atrapalhando. Rila está atrapalhando. Maicon Jesus hoje tem potencial, bom lateral, mas Verde ainda está atrapalhando. Hoje não é possível que não tenha alguém para você garimpar no mercado ao longo de todo esse período de 45 dias para trazer um lateral para pelo menos não atrapalhar. Para até, inclusive, não queimar o menino, porque o menino nem ali tinha que estar. Ele nem ali tinha que estar. O menino tinha que estar sendo relacionado, entrando pontualmente um jogo ou outro para começar o Baiano no que vem titular, até Jamerson voltar, sou totalmente a favor disso. Mas o menino, querendo ou não, ele não vou dizer que ele é vítima, mas ele está dentro de um contexto ruim para ele também. Porque ele nitidamente não está pronto ainda, então não estou queimando o menino. Mas é impressionante como tudo demonstra a falta de urgência, a falta de, meu Deus do céu, a gente vai ter que fazer, a não ser que as coisas mudem, um segundo turno de G6 de novo, a gente normalizou. Não, porque ano que vem funcionou. Meu amigo, ano que vem funcionou. Ano que vem, desculpa, porque ano passado todo levou. Porque ano passado funcionou, porque você teve, pela primeira vez na sua história de 126 anos, o artilheiro da Série A, graças a Deus. Foi a primeira vez na história que você teve um artilheiro da Série A. Foi a primeira vez na história que você teve um zagueiro inominável, mas que estava tão bem que a gente pode discutir os valores, mas pela primeira vez na história você vendeu um zagueiro por 27 milhões de reais. A gente está normalizando e sem talvez olhar tanto que foi a primeira vez na carreira de Oliveira que ele chegou a ser artilheiro da Série A. Olha quantos pontos fora da curva a gente teve depois de muito tempo, no segundo turno, um dos 3 melhores, se não o melhor lateral esquerdo no segundo turno na Série A de 2025. Olhe quantas situações fora da curva aconteceram para a gente conseguir escapar faltando uma. É importante ressaltar isso daqui. Tá faltando uma, desculpa, faltando duas. Depois a gente pegou a vaga para a Sula, faltando uma. A gente precisou de tudo isso fora da curva. Arcanjo pegando pra caramba, que já não acho que é tão fora da curva, mas foi uma fase boa no segundo turno. O artilheiro da Série A, um zagueiro que saiu por 28 milhões. Mateuzinho jogando bola depois de lesão, que ainda tem isso, voltou de lesão e graças a Deus ajudou. Um volante que chegou a ser artilheiro. Olha quantas coisas fora da curva a gente precisou para fazer uma campanha de G6. E a gente fala, será que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? O problema é que não é só um, não, são vários. São vários contextos. Eu preciso que Kaiser, que está muito bem, jogou muita bola, tá? Jogou muita bola contra o Sport, mas eu preciso que Kaiser tenha talvez a melhor temporada da vida dele. Eu preciso que Mateuzinho volte e seja o Mateuzinho do ano passado. Eu preciso que Zé Marcos chegue no nível bom ou pelo menos um pouco próximo do inominável. Eu preciso que meu volante Baralhas e Ronald, que eles façam a temporada que eles não fizeram ainda na vida, porque Ronald, mesmo indo muito bem, caiu com o Criciúma ano passado. Então, olha quantas coisas fora da curva, Paulo, a gente precisa por conta dessa falsa sensação de que o campeonato acaba 21 de dezembro. Meu Deus do céu, não tem nada que me irrita mais do que eu vi Fábio Mota falar que tem até 2 de setembro. Não tem. E o que mais me irritou naquela coletiva, Paulo, não foi ele falar que tem até 2 de setembro. Foi ele falar, depende do recorte do jogo. Se você fala que tem até 2 de setembro depois do Corinthians, tava tudo bem. Não tava, não! Não tava, não! Já estava errado. Se a gente fala que tem até 2 de setembro, depois, sei lá, da gente ganhar do Fortaleza, que foi no começo, estava errado ainda. Porque estava todo mundo vendo. E é isso que me mata, Paulo. Eu sei das dificuldades financeiras. Eu sei que é difícil gerir um clube com a quantidade de dívida que o Vitória tem. E eu tenho que ser justo. Eu não posso deixar de falar a realidade. Muito dessas dívidas realmente o Vitória consegue sanar por conta de Fábio e dos contatos que ele tem, isso é um fato. Mas, Fábio, isso não é salvo-conduto para você achar que quando você está errado, você tem salvo-conduto para responder torcedor, não tem. A gente agradece tudo que você faz, a gente sabe tudo que você faz, mas o que você fez e faz não é salvo-conduto para quando você estiver errado. Quando você está errado, ponto. Mas é difícil. Então venha, como ele fala, vem ajudar, vem arranjar dinheiro. Pois é, Fábio, mas quem se colocou nessa posição foi você. E quem falou abertamente que é candidato à reeleição é você.
Ninguém botou arma na sua cabeça para você se reeleger, não. Então, meu irmão, resolva seus problemas, assuma seus BO. Você não tá aí e, repito, a gente sabe e eu sei e reconheço a quantidade de coisas que o Fábio fez, principalmente com relação à dívida. Mas o futebol, irmão, tem que acertar. É todo ano um ciclo de tentativa e erro, tentativa e erro. Graças a Deus, tem sido tentativa e acerto, Paulo. Espero que esse ano seja tentativa e acerto de novo, e não tentativa e erro. Eu sei que eu tenho gente falando, não é momento agora, vai ter um jogo difícil sábado, o momento vai ser quando? A gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui para apoiar, a gente ajuda muito dentro do que a gente pode. Falo aqui abertamente, a gente ajuda muito dentro do que a gente pode, a gente se coloca à disposição para ajudar o Vitória sempre que possível, mas isso não significa que a gente tem que passar a mão em tudo não, pô. Não existe senso de urgência. A gente tá gravando aqui 1 da manhã, acho que eu vou tomar multa do condomínio porque eu tô falando alto. De irritado que eu tô. Mas enfim, velho, continua que eu não sei mais o que eu falo. É isso, acho que pra fechar, acho que você trouxe um bom exemplo, Léo, sobre o Vitória, uma frase boa que você trouxe, que o Vitória tá sempre à espera do tiro certo pra contratar. E aí você falou, e se esse tiro certo não vir? E esse é o maior problema que a gente tem hoje, mas a gente tem outro problema, que às vezes o tiro certo chegou, só que já era tarde demais. Porque eu tenho o Renato Kaiser agora, Léo, só que isso me custou um baiano, a Copa Nordeste ou a Sul-Americana. E eu tenho ele agora. Mas eu tenho 3 vexames nas costas, porque entenderam que Janderson e Carlinhos davam. O tiro certo veio. Meu centroavante gringo fez um gol de cabeça e ajudou muito no último jogo. Mas eu já passei vergonha em nível internacional no ano já. Eu já fui eliminado na Fonte Nova, passando uma vergonha, tendo vergonha de estar ali naquele ambiente como torcedor do Vitória, você chutar uma bola no gol, pô, porque não tinha nenhum atacante que prestava. Você acertou, vai moda, e custou o quê? Você fala tanto da parte financeira, o seu buscar o tiro certo, que tinha que esperar pra trazer card, te custou isso aqui também, irmão. Porque você caiu fora da Copa do Brasil. Você perdeu isso aqui também, que você tanto fala. Você perdeu isso aqui na Sul-Americana, que você não passou de fase. Você perdeu isso aqui de premiação, pouquinho aqui é verdade, mas de título do Campeonato Baiano. Porque você esperou demais. E você nem consegue se dar conta nisso, que você vai dar dificuldade financeira, mas você também trouxe prejuízo financeiro porque você esperou demais. Porque você tem uma conta, você botou que era para chegar nas oitavas do Campeonato Brasil e cair na segunda fase e você perdeu milhões por isso. Você botou que ia ser campeão da Sul-Americana e você caiu na fase de grupo de forma vexatória e você perdeu isso aqui também, irmão. Porque você ficou esperando. Não, vou dar o tiro certo e tô mijando sem caminhos. Não, mas não, tem que ver. Não, vaga, não vou fazer loucura. Vou vaga, vamos ficar. Não, não precisa se desesperar, verdade, tome, vai. Só jogo. Não, e aí que eu tenho 180 mil sem chutar no gol na Fonte Nova. Dá pra chegar aí com esses dois na final do Baiano, vamos pra Copa do Nordeste e aí já te custou, irmão. O preciosismo no Vitória já custou muita coisa na temporada. O preciosismo em contratar o jogador extremamente certo, de ter paciência demais, coisa e tal, já custou quase tudo. Só não custou tudo porque a gente ainda pode, mesmo com todo esse ano vexatório, a gente ainda pode ficar na Série A. Porque senão o preciosismo custou tudo. E ainda temos que trazer aqui que é um preciosismo de um time que já contratou 27 jogadores em 2025. A gente está falando que um time é preciosista e ainda assim já contratou 27 jogadores. É o que a gente fala aqui de tentativa e erro. O Vitória contratou 27 nomes em 2025. E ainda assim, todo torcedor do Vitória tem pelo menos 5 posições de carência para contratar. Não existe. A gente olha pro outro lado, os times que estão começando a ter campanha só, eu sei que tem capacidade financeira, mas são times que contratam 9, 10, 11 jogadores. O Vitória tem que montar 3, 4 times por temporada para tentar ficar na Série A. Porque sempre erra no início, faz mais ou menos no meio do ano, e aí na última janela tem que tentar salvar e tem que acertar 80, 90% para poder salvar o ano. Sempre é assim, essa tentativa e erro. E aí, o que é que precisa? A gente já empurrar mais com Jesus, esses jogadores, e não tô queimando o menino é bom potencial, tinha que estar no Vitória mesmo como terceira opção, ganhando essa casca, tendo minutos ou outro ali, tem que estar, o menino que vejo potencial sim, mas a gente vai ter que continuar empurrando. A reposição, William e Hiller. Aí, Michael Jesus não esqueça de PP. PP, perfeito. Aí tem que ser Michael Jesus e ele, jogar 90 minutos. O menino não tem direito de jogar mal, não tem direito de oscilar porque não tem outro. É ele ou ele. Aí Zé Marcos, se oscilar, tem que ser ele ou ele, porque gostam de jogar com o zagueiro canhoto, só tem ele, zagueiro canhoto. Aí a gente tem que ficar. Velho, a gente tá normalizando. A gente tá desde janeiro, gente. Desde janeiro, normalizando, trocar as pontas ser Mosquito e Lucas Braga. Desde janeiro, pô. Desde janeiro, nosso ponta esquerda, a gente intercala entre Mosquito e Lucas Braga. Aí, com todo o carinho e respeito que eu tenho pra esse cara, que eu sou fã, eu passei
40 minutos no voo com esse cara e me apaixonei ainda mais. Mas a gente tem que olhar para Oswaldo como se fosse a salvação da lavoura, porque pasme, ele é o mais lúcido do ataque, porque não chega ninguém. E ele, acima da média mesmo, para 37 anos, o cara é um gênio da bola. Para ter 37 anos na Série A e ainda ser ali um cara que todo mundo assim, rapaz, ele ainda pode ajudar, ele tem que ser diferente demais mesmo. Mas a gente fica recorrendo pro Oswaldo que a gente recorreu na Série B. A Série B já recorre na Série A para ficar para um cara que a gente teve que decidir a Série B. E isso é uma falta de respeito pra mim com o próprio Oswaldo. Porque ele com 37, 38 anos, ele não tinha que ter a pressão de ser o cara que vai jogar quarta, quando o Sport vai resolver, que vai pegar o Mirassol sábado, vai resolver, que vai pegar o Palmeiras domingo, vai resolver. Isso é não vou dizer falta de respeito é muito forte. Mas isso, desculpa o termo, isso é sacanagem com ele, pô. Porque eu sei que ele quer ajudar e ele tem qualidade técnica pra isso. Mas a gente vê que ele, obviamente, fisicamente, está num nível que não é mais o mesmo de outrora. E eu repito, eu amo Oswaldo, ele é meu titular contra o Mirassol, não tenho dúvida disso. Ele é meu titular. O que a gente tá falando aqui, inclusive, tá dizendo nada sobre Oswaldo, tá? Porque, tecnicamente, ele é o melhor ponta que a gente tem e eu não tenho a menor dúvida disso. Do lado esquerdo, não tenho a menor dúvida. O que eu estou dizendo é, não pode ser assim, pô. Mas não, vamos aguardar, e aí tenta e não consegue, e aí traz jogadores que a gente questiona. Eu vou ser justo, Paulo, como eu falei, alguns erros eu cometeria, eu já falei isso aqui. Claudinho hoje é banco, eu traria pensando em ser titular. Rato hoje não tá aqui, mas eu traria. PP, eu traria. Não vou mentir, eu traria. Existem erros, beleza, que são aceitáveis. Tem erros que você olha, beleza, vai errar, acontece. O problema é que, além da gente errar demais, a gente demora demais pra resolver. Eu acho que a frase que resume a Vitória 2025, de verdade, você vai falar vexame e tal, eu concordo, mas a gente espera a merda acontecer. O Vitória paga pra ver, o Vitória estica a corda até onde dá pra ver se realmente vai precisar pagar 5 milhões e Kaiser, porque no Baiano e Nordeste com Carlinhos e Janderson talvez dê, e aí eu vou segurar o dinheiro. Paga logo. Porque você segurou os 5 milhões e perdeu no mínimo aí 5 com as eliminações. Então, é assim, e o que mais me deixa triste, velho, é que a gente tá gravando isso na sexta, né? Eu acho que os reforços estarão em campo contra o Palmeiras, tá? Eu acho. Cantala Pedra, Rubem Ismael e Romarinho, inclusive, 2 dos 3 já saíram no bid. Mas eu não tenho esperança nenhuma. Isso não é culpa deles. Porque eles ainda vão estar fazendo o primeiro jogo com a camisa do Vitória, no final do primeiro turno. Eles ainda têm que entender o contexto. Pegar um jogo, porque como a gente fala, é ritmo de jogo, não é ritmo de treino. Tem que pegar ritmo de jogo, tem que entender o que Carille quer no jogo, tem que entender como a Série A funciona. Não é todo gringo que vem pra cá, Brett White falou isso, Vegete já falou isso, todo gringo que vem pra cá fala sobre adaptação ao futebol brasileiro. Então, eu não tenho, não vou dizer não tenho esperança, claro que esperança a gente sempre tem, mas o pior de tudo é saber que esses caras, se não ajudarem domingo, a priori, contra o Palmeiras no caso, não é nem culpa deles. Porque eles já deveriam estar aqui há muito tempo. Não teria como cobrar. Se o Cantala Pedra entrar mal, eu vou falar o quê? Eu vou falar, irmão, é o primeiro jogo no futebol brasileiro do cara, eu vou falar o quê, velho? Não teria como cobrar o cara, velho. E essa, Léo, é a principal diferença do ano passado, porque pode um torcedor ouvir essa nossa fala, esse nosso desabafo aqui, e falar, eu entendo vocês, Paulo e Léo, mas ano passado o Vitória contratou também no meio da temporada e deu certo em um curto prazo já. Mas, irmão, foi um Neres e um Felipe Machado que ajudaram em contextos que já estavam aqui no futebol brasileiro. Foi o Janderson que fez gol contra a Criciúma, fez gol contra o Fluminense, que ajudou pontualmente, e já estava aqui no futebol brasileiro no Botafogo. Foi o Mosquito que já tinha jogado 6, 7 Série A nas costas, irmão. Foi o Carlos Eduardo que estava fora, bem verdade, mas que já jogou 7 Brasileirão. Esse ano está botando a nossa confiança, o nosso recupere, no Romarinho, que tem 15 anos que não joga no Brasil. No Cantala Pedra, que nunca jogou no ritmo de jogo que o brasileiro vai proporcionar para ele. No Rubem Ismael, que jogou muito no Campeonato Português, mas a gente viu por A mais B que o nosso brasileirão no Mundial está acima do Campeonato Português. E por aí vai os outros gringos, o Renzo Lopes que está se adaptando ainda, dá para ver, ele fez o gol, coisa e tal, mas dá para ver que ele ainda está se adaptando. Olha o Rubem Rodrigues ainda. O meu Deus, está disponível a 5 jogos, ele tem 10 minutos em campo. Então não é o mesmo contexto do ano passado, deu certo em curto prazo, é verdade, mas os caras já estavam aqui, irmão. Os caras sabiam jogar Brasileirão. Os caras não tinham 4, 5 Brasileirão nas costas. Os que a gente está trazendo não tem. Aí tem parte burocrática para organizar, Léo. Tem parte burocrática, fiz o Rubem Rodrigues perder mais um jogo.
tem visto que tem que tirar, Receita Federal, vários outros documentos que o cara tem vai poder entrar em campo, se regularizar. E aí, depois disso, da parte burocrática, tem a questão física, que muitos terminaram a temporada, estavam sem jogar, 1, 2 meses, 3 meses sem jogar. Aí tem que adaptar a parte física. Aí tem que adaptar a nova metodologia de um novo treinador. Aí, para depois disso, o que tem que acontecer? Eles têm que entrosar com os jogadores em jogos. Aí tem que perder 3, 4, 5 jogos para começar da liga. E aí, eles têm esse tempo? A gente tem esse tempo de agora, não, o Sepúlveda, vamos supor, não vem, aí vamos lá, vamos esperar, porque dá ainda, mas deixa mais Jesus aí. Vamos torrar o menino que tem potencial, mas o que a gente vai fazer? O que a gente fez com o Janderson? Pega um cara que não é pra resolver, bota pra resolver e vamos deixar a corda estourar pra não ter mais como colocar o menino. Aí vai ser injusto o próprio Michael Jesus. Porque hoje todo mundo entende que é insustentável o Cabral tá titular. Por quê? Porque o cara é titular todo jogo. Aí tu faz o que com o menino Michael Jesus, que tem potencial, e o pior é isso, que o menino tem potencial e não joga bola. Mas tá chegando um momento, Del, que infelizmente vai ser insustentável ele estar em campo, porque não é pra ele estar ali, não tem ninguém pra poder chegar e falar assim, ó, toma aqui um reforço nota 7, que nota 9 tá chegando, mas nota 7 vai conseguir suprir, vai ser o correto que a gente fez na lateral esquerda por enquanto, como você falou. Isso. Isso aí, eu vou falar o quê? Mas acho que deu pra fazer um apanhado geral. E assim, a título de curiosidade, eu e Paulo, assim como todos vocês, a gente torce todo dia pra tá errado, velho. A gente torce todo dia pra chegar em dezembro, a gente falar, ó, graças a Deus Fábio Mota acertou de novo. Graças a Deus Gustavo acertou de novo, tem que renovar o contrato. Graças a Deus Maneca acertou de novo. O que a gente mais quer aqui não é ter razão, não. A gente quer ser feliz, a gente quer que o Vitória ganhe, porque além da gente ser torcedor e ser apaixonado, doente, é o nosso trabalho, é tudo junto. Quando o Vitória é a nossa vida, literalmente. Então tenham certeza que a gente torce pra estar errado. Eu quero estar errado. Eu quero que o Talapedra se adapte a um jogo. Eu quero que o Romarinho faça 1-0 no Palmeiras, o Vitória ganhe 1-0 gol de Romarinho. Eu quero que o Rubens Ismael tenha 8 desarmes na partida contra o Palmeiras, bata em todo mundo e seja o melhor volante em campo. A gente torce todo dia pra isso. Mas os fatos, Paulo, não mostram muito, infelizmente. É isso aí. Enfim, acho que deu pra fazer um resumo de tudo que a gente faz nas lives, tudo que a gente fala diariamente. Com certeza vai ter comentário. Até que enfim, irmãos, fala isso todo dia. A diferença é que está gravando isso aqui, deixando registrado, o vídeo ficou até grande, pra ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Comente aí bastante, aperte no gostei se você gostou do desabafo, se você não gostou do desabafo, você aperta no gostei também, aperte no inscrever-se, mas já tá insustentável há muito tempo. A gente só resolveu fazer meio que um resumo de tudo que a gente fala desde janeiro. Diga, Paulo. Só pra fechar também, perdoe a gente se a gente passou do ponto aqui, foi incisivo, alterou a voz também. E também não esperem que de mim, de Léo, vai partir, botar dedo na cara, gritar, falar mal, xingar 1, 2, 3, que não é o perfil do cantor rubro-negro. A gente sempre cobra aqui, só que muitas das vezes as pessoas não veem ou não querem ver, porque a gente não é desrespeitoso, como alguns infelizmente são. Eu tô soltando dinheiro pra ninguém, porque a maioria dos que estão no YouTube são meus amigos e eu não vejo muitos fazerem isso. Mas a gente sabe que na mídia baiana tem muitos sensacionalistas que gostam de botar na cara, de fazer, de acontecer, coitado. Não é o nosso perfil. A gente vai sempre cobrar, mas cobrar com clareza, cobrar com embasamento, com argumento. A gente não precisa xingar, botar na cara, gritar, fazer campanha para tirar a gente do poder e tal, para poder cobrar e cobrar com veemência, como a gente sempre fala. É isso, galera. Eu nem botei propaganda no vídeo, não vou nem editar esse vídeo, tá? Obrigado por assistir até aqui, tamo junto, comente bastante. Se você assistiu até aqui, bote aí, sei lá, o Vitória vai pegar a Sul-Americana. Sei lá, bota qualquer coisa aí. É isso, tamo junto, que as coisas melhorem. Hoje tem pré-jogo ainda, tá? Valeu, galera. Um abraço, fui.